Porque o seu cérebro, devido à sua crença, cria o que a gente chama de distorções cognitivas. Tem várias, porque durante a sua vida inteira essas experiências foram traços de memória atrás de traços de memória envolvendo rejeição. Pequenas coisinhas que vão acontecendo e a pessoa vai construindo uma imagem que faz ela concluir que ela é uma pessoa que não vai ser amada, que não vai conseguir ninguém. Aí você vai investigando e você não encontra evidências por que ele tá falando. É quase um daltonismo emocional. Já pensou em acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do Novo Energético Natural faz isso. Ela age direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. No primeiro comentário abaixo, deixo o link do Power Mind, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. Muito do que vivenciamos hoje é profundamente influenciado por experiências passadas que tivemos. Embora possamos esquecer muitas coisas ao longo do tempo, o cérebro é seletivo em relação ao que armazena. Ele consome uma grande quantidade de energia para funcionar. Cerca de 20% da energia que o corpo utiliza devido à sua complexidade e importância para a nossa sobrevivência. Quando algo fica armazenado no cérebro, significa que foi percebido como significativo ou relevante de alguma forma. No entanto, muitas vezes esquecemos informações que, embora estejam lá, não são acessíveis à nossa consciência racional. Traumas, em particular, têm uma forma peculiar de se manifestar na memória. Pode-se desenvolver transtornos como o estresse pós-traumático, onde lembranças dolorosas são preservadas de maneira vívida, mesmo que não estejam acessíveis de forma consciente. Um fenômeno intrigante é o que chamamos de despersonalização ou desrealização. Em casos extremos de trauma, o cérebro pode desenvolver mecanismos de defesa onde a pessoa se percebe como se fosse outra, como se estivesse observando a si mesma de fora. Por exemplo, imagine uma pessoa que foi vítima de abuso na infância. Durante o trauma, o cérebro pode criar essa desconexão com a realidade, fazendo com que a pessoa se veja como outra pessoa, separada do que está acontecendo. Essa despersonalização ou desrealização é uma forma que o cérebro encontra para lidar com a intensidade do trauma. Mesmo que a pessoa não se lembre detalhadamente do que ocorreu, essa experiência pode influenciar profundamente seu comportamento futuro, moldando-o de maneiras sutis e persistentes. Portanto, muitas vezes, vemos pacientes que relatam sensações ou fragmentos de memórias que não podem ser totalmente compreendidos ou lembrados conscientemente. Isso pode afetar seu comportamento ao longo da vida, mesmo sem uma compreensão clara das memórias subjacentes. Memórias emocionalmente carregadas tendem a ser lembradas com mais intensidade, seja de forma positiva ou negativa. Por exemplo, quando você passa em um concurso, se casa ou mesmo experimenta um aroma específico que evoca lembranças antigas, como o perfume de alguém que você conheceu há anos. Experiências sensoriais, como cheiros, estão profundamente associadas à memória. Isso ocorre porque o cérebro forma conexões entre eventos e sensações, armazenando-os juntos. Memórias traumáticas têm uma fixação intensa no cérebro, porque representam eventos que foram percebidos como perigosos. Quando enfrentamos situações estressantes, nosso cérebro libera substâncias como os glicocorticoides, que aumentam a retenção da memória. Por exemplo, se você teve que falar em público pela primeira vez e sentiu ansiedade intensa, seu cérebro vai registrar essa experiência como um evento de alto risco. Isso faz com que você se lembre detalhadamente do momento, porque o cérebro quer evitar situações semelhantes no futuro. Essas memórias influenciam nosso comportamento. Por exemplo, se alguém foi traído em um relacionamento, essa experiência traumática cria uma forte impressão no cérebro, afetando a forma como essa pessoa se comporta em relacionamentos futuros. O cérebro forma camadas de memórias ao longo da vida, como camadas de experiências que moldam nossa percepção do mundo e nossas reações emocionais. Por exemplo, se alguém sofreu bullying na infância e depois foi traído em um relacionamento, essas experiências se acumulam
influenciando a maneira como essa pessoa se relaciona e reage emocionalmente no futuro. Ao longo da vida, as experiências de rejeição e desapontamento podem se acumular, formando uma linha narrativa que molda nossa autoimagem e expectativas futuras. Por exemplo, alguém que não se encaixou em grupos sociais durante a graduação e teve dificuldades em relacionamentos pode desenvolver uma crença central de que não é digno de amor ou aceitação. Essas experiências deixam traços de memória que influenciam a maneira como interpretamos o mundo ao nosso redor. Na terapia cognitivo-comportamental, chamamos isso de lentes distorcidas. É como se usássemos óculos que filtram nossa percepção, distorcendo a realidade. Por exemplo, tive um paciente que desenvolveu uma paranoia de que as pessoas estavam rindo dele constantemente por causa de seu peso. Esse medo era alimentado por experiências passadas de bullying e críticas. Ele literalmente via o mundo através dessa lente, interpretando até mesmo situações neutras como uma ameaça. Essas distorções cognitivas podem levar a níveis elevados de ansiedade e comportamentos disfuncionais. Por exemplo, esse paciente teve uma crise de ansiedade no supermercado ao interpretar risadas inocentes como zombaria. A terapia cognitivo-comportamental trabalha para desafiar essas crenças distorcidas, ajudando os pacientes a encontrar evidências concretas que contradizem suas percepções distorcidas. É um processo de reconstrução da autoimagem e da forma como vemos o mundo ao nosso redor. Quando um paciente desenvolve distorções cognitivas, como acreditar que as pessoas estão rindo dele no supermercado, é essencial desafiar esses pensamentos por meio do questionamento socrático. Essa abordagem terapêutica envolve fazer perguntas para que o paciente reflita sobre a base de suas crenças. Por exemplo, ao questionar meu paciente sobre as senhoras de cabelo branco, ele percebeu que suas suposições eram infundadas. Ele acabou entendendo que sua ansiedade era resultado de uma interpretação distorcida da realidade, alimentada por suas experiências passadas. Na terapia cognitivo-comportamental, trabalhamos para limpar essas lentes distorcidas, permitindo que o paciente veja a realidade de forma mais clara. Damos tarefas específicas, como voltar ao supermercado e desafiar pensamentos paranoicos, buscando evidências concretas que contradizem suas preocupações. No contexto dos relacionamentos, muitas vezes o problema está na pessoa que tem baixa autoestima ou ciúmes excessivos. Esses sentimentos podem levar a comportamentos compulsivos, como verificar constantemente o celular do parceiro. É fundamental ajudar o paciente a racionalizar suas preocupações e encontrar uma visão mais equilibrada das situações. Obrigado por assistir.